o que é, afinal, uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é um estágio comportamental que a pessoa acaba entrando diante de fatores, digamos, sem explicação ou inesperados. Sem explicação por enquanto. Isso é o que os olhos da medicina tradicional, e medicina tradicional que eu falo são todos os profissionais, incluindo eu há algum tempo dentro da área da saúde. Muito bem, então é dito que não tem uma causa específica, que geralmente aparece depois de um medo muito grande que a pessoa vivenciou, uma situação dramática, por exemplo, um acidente de carro, uma turbulência no avião, e aí desenvolve-se síndrome do pânico. Mas na verdade existem muitos fatores por trás disso tudo. A pessoa tem aquela sensação muito forte de medo. É um medo fora do comum, um medo muito intenso. E o corpo reage junto com essa situação. É um medo misturado com ansiedade. Por isso que não dá para se falar que um único evento é capaz de gerar uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é uma construção. E nessa construção, por isso que ele gera sensações, por isso que ele gera ansiedades, por isso que ele é tão intenso, por isso que aparentemente ele vem do nada. As crises, elas podem ser breves ou podem durar inclusive dias. Pode ser inclusive confundidas com ataque cardíaco. Então, hoje nós vamos tentar desvendar todo esse processo. O que acontece na síndrome do pânico? A primeira notícia, diante da visão do bioalinhamento, é que nós precisamos de vários elementos, ou seja, várias situações impactantes, para que você construa ou vá construindo isso de forma inconsciente e o seu organismo vai começar a reagir de uma maneira comportamental. Mas vamos lá, eu dizia que nós temos uma construção. Então, num único evento, não é possível construir uma síndrome do pânico. Então, quando eu associo um evento, por exemplo, teve uma turbulência no voo e a partir daí eu desenvolvi síndrome do pânico. Não, é que essa foi a situação que fechou o quadro. As anteriores, elas estavam ocultas. Então, não é que passavam despercebidas, é que não eram sozinhas suficientes para gerar esse tipo de comportamento. Então, o que é que acontece? Nós precisamos de pelo menos 2 eventos. E esses 2 eventos, eles têm que ter mesmo caráter. O que isso significa? Tem que ter alguma coisa onde um assunto faz link no outro. E então, quando um assunto mal resolvido faz link com outro assunto que tem um caráter impactante, um caráter de choque, o que acontece? Eu acabo de formar uma síndrome do pânico. Só que a síndrome do pânico, ela tem assim muitas características. A síndrome em si, ela é um rótulo que caracteriza as pessoas, esse comportamento. Mas diante desses 2 fatores chocantes, eu tenho várias características. Então, às vezes aqui, medo de dirigir, por exemplo, a pessoa pode entrar numa síndrome do pânico em questão de sentar atrás do volante. Outra pessoa pode entrar numa crise de pânico, a síndrome do pânico, por entrar no elevador. Outra pode entrar numa síndrome do pânico porque está diante de uma multidão. Então, a síndrome do pânico, ela vai se manifestar aparentemente numa situação onde não ofereça nenhum tipo de perigo iminente. Quando a pessoa vive pelo menos 2 situações impactantes e inesperadas que possuem o mesmo caráter, que significa um assunto fazendo link com outro, quando acontece o segundo é que você vai começar a manifestar algum tipo de ansiedade incontrolável. E essa ansiedade vai estar diante
às vezes só da possibilidade. Por exemplo, numa situação onde você entra no elevador e fica em pânico, ou seja, não precisa nem fechar a porta do elevador. É só aquela duvidazinha, só aquele receiozinho de e se esse elevador travar? E se... Lá em São Paulo, né? Quem estava comigo lá em São Paulo no fechamento da turma, há 2 semanas atrás, uma semana atrás, na verdade, estávamos lá e fomos sair para almoçar e o pessoal não chegava, né? Nós fomos uma parte, chegamos ao restaurante, nós estávamos em 6, 7 e o restante da turma não chegava. E aí chegaram mensagens para nós que eles ficaram presos no elevador. Então, dentro dessa situação, poderia desenvolver uma síndrome do pânico? Não. Essa situação isolada poderia gerar um medo ou uma ansiedade controlável. Agora, se essa pessoa já tinha um medo, uma ansiedade mal resolvida, ou seja, já tinha um histórico de uma situação ali que foi chocante para ela, quando acontece uma segunda situação, fecha o quadro. E quando fecha o quadro, aí daí em diante, qualquer situação que essa pessoa viva, esteja diante de algo, ou só de imaginar, ela vai entrar em crise. E a crise é um mecanismo de travar para sair dali de qualquer forma. Então, o nosso cérebro, deixa eu tentar desenhar aqui e vamos ver se dá para visualizar aí na câmera um esqueminha de como é a questão da síndrome do pânico. Então vamos lá. Aqui é o nosso cérebro. Vamos pensar o seguinte, nós estamos olhando ele por cima. E olhando ele por cima, aqui é a parte anterior e aqui é a nossa nuca, a parte posterior. Quando nós vivemos uma situação que ao mesmo tempo é impactante, inesperada e que tem uma relação lá com ansiedade ou medo, ele vai gerar, por exemplo, um registro em um hemisfério cerebral. E isso fica registrado. Isso fica tão fortemente registrado que se você fizer um exame tomográfico com um corte específico, esse pontinho vai aparecer. E o radiologista vai dizer que é um achado sem importância. E aí, um achado radiológico sem importância. O que acontece? Ele fica lá registrado, só que o nosso corpo possui representações lá no nosso cérebro. Então, determinada parte do meu corpo vai comandar meu braço, outro vai comandar meu joelho, outro vai comandar meu fígado, outro vai comandar meu estômago e assim por diante. Onde esse ponto criou um trauma, um registro de trauma, ele vai começar a dificultar o funcionamento daquele órgão ou daquele segmento. Aí o que acontece? Antes que eu resolva esse conflito aqui, que por exemplo foi um susto que você levou quando você entrou na casa do seu amigo e deu de cara com um Rottweiler solto. Eu, por exemplo, eu morro de medo de cachorro. Não cresci com animais domésticos, né? Cachorro, cresci sim, cresci com gatos, eu tinha um gato. Mas eu não tinha cachorro, então cachorro me assusta um pouco. Aquela história de que ele só vai cheirar. Ele vai cheirar mas ele vai fazer alguma coisa com o que ele cheirou, né? Se ele gostou ou não gostou, aí eu já não dá pra adivinhar. Então por isso que eu fico meio inseguro com os cães. Mas vamos lá, então nós temos aqui um foco, um registro de trauma. Mas quando, numa situação, eu não resolvi, e antes que eu resolvesse, acontece um novo conflito que tem relação com um medo, um susto, um pavor. Por exemplo, um bandido foi te assaltar. Então, de novo, uma situação de medo, ou seja, mesmo caráter. O que acontece? Outro registro. E agora, os meus 2 hemisférios cerebrais estão comprometidos, ou seja, eu fiquei sem válvula de escape. E sem válvula de escape, o meu organismo tem que ir para uma nova realidade. Que realidade é essa? Uma realidade onde eu preciso acionar um mecanismo
de sobrevivência, porque com uma situação de medo eu vou ter palpitações, eu vou ter respiração ofegante, porque é um susto. Agora imagine com dois acontecendo ao mesmo tempo e de mesmo caráter, ou seja, um alimenta o outro. Um medo faz link no outro. Por isso que gera uma crise. Você ficou sem válvula de escape, sem hemisfério cerebral para equilibrar esse medo, essa fonte de medo. Então o seu organismo vai para outra esfera, outro nível. E ele vai cair no nível da mania. Por que que a síndrome do pânico é considerado mania? Porque mania é tudo aquilo que você faz de forma inconsciente, repetitiva e compulsiva. Então, numa síndrome do pânico, ninguém tira da sua cabeça que vai acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, numa situação dentro do elevador, quem é que consegue convencer uma pessoa que tem a síndrome do pânico com característica de medo do elevador? Quem é que consegue convencer essa pessoa de que vai dar tudo certo? Que nada vai acontecer, nada de ruim, o elevador não vai parar. Quem é que consegue? Ninguém, porque é uma ordem inconsciente, só que é repetitiva e além disso é compulsiva, ou seja, é uma ordem muito forte, é uma ordem sem válvula de escape. Por isso que é chamado de síndrome, porque acompanha vários sintomas. Agora, quais são os sintomas comuns, independente da origem de manifestação? Se é medo de dirigir, se é medo de multidões, se é medo de elevador, se é medo, sei lá, medo. Qual é o fator comum? O fator comum é palpitações, ou seja, um batimento cardíaco meio que descontrolado. As pessoas comentam, né, o fator comum, as pessoas relatam que parece que o coração vem batendo tão forte que vai sair pela boca. Sensação de aperto no peito. Sensação de aperto no peito, a pessoa sente a respiração mais fechada, dá a impressão que a garganta está fechando, e por isso que tem pessoas que precisa abrir janela, precisa abrir porta, precisa ventilar porque o ar não vem. Então, o fator comum é a sensação de morte. É o que todo mundo que tem síndrome do pânico relata, a sensação de morte, né? E essa sensação de morte acompanha esses fatores. A respiração ofegante, porque o ar vai faltando, o coração batendo forte, a pressão sobe, e aí é o fator comum. Só que a questão é, desencadeou por quê? Desencadeou, porque eu fui numa casa visitar um amigo e ela, quando entrou, fechou a porta, começou a me faltar o ar. Ou, por exemplo, eu fui numa festa de aniversário e nessa festa de aniversário tinha gente demais e eu pensei, e na minha cabeça ficava aquele pensamento repetitivo de que se acontecesse algo era gente demais para sair dali, eu estava me sentindo sufocada. Então, são situações onde na medicina tradicional não se encontra. Porque o que a medicina tradicional diz? Aparentemente o ambiente não representa nenhum tipo de perigo justificável para desenvolver a crise. Mas para nós, isso tudo que eu estou explicando para vocês, diante desse quadro de hemisférios cerebrais, de registros de impactos, de situações dramáticas, onde um registro alimenta o outro. O que acontece aqui quando um registro alimenta o outro? Ele vai ter dificuldade de sair. Ele fica sem válvula de escape. E quando fica sem válvula de escape, a sensação de morte, ela ninguém tira da cabeça dela que vai acontecer. Então, tem relatos de pessoas, né, que às vezes vai visitar alguém, onde mora? No 10º andar. Ela fala, não, onde que são as escadas? E ela sobe os 10 andares, sorrindo, contente, feliz, para subir e depois desce. E depois tem que descer, depois do jantar. Mas ela sobe, porque para ela não há problema nenhum em subir
as escadas de 10 andares. O problema é subir no elevador e levar apenas alguns segundos para chegar nesse 10º andar. Por quê? Porque quando fecham as portas do elevador, o que acontece? Crise. E essa crise, como eu falei para vocês, ela faz parte de um contexto de mania. Por que a mania? Porque é compulsivo, é repetitivo e é inconsciente. Então não são com simples palavras que nós vamos convencer uma pessoa de que está tudo bem, de que não há perigo. O perigo para ela é iminente. Não no campo real. No real não se justifica. Mas no nível comportamental em que ela entra, o perigo está prestes a acontecer a qualquer momento. O bioalinhamento ele oferece ferramentas bem interessantes que ajudam a desbloquear esses 2 pontos que eu falei para vocês. Isso, na verdade, pessoal, eu estou dizendo de 2 pontos, mas pode haver 3, 4, 5. Qual a diferença? A diferença é o seguinte: a partir de 2 pontos, eu já tenho uma síndrome do pânico. Com apenas 1 ponto, não. Eu estou num possível processo e aí é importante ficar atento para que você não caia nesse nível comportamental. Como é que você vai conseguir reconhecer isso? Toda vez que você passar por uma situação que te gerou muito medo ou ansiedade, é importante já cuidar desse sintoma. Por quê? Porque se ele ficar mal resolvido, ele vai ser uma plataforma para que qualquer situação que aconteça nesse caráter, qualquer nova situação que aconteça nesse caráter, vai fazer um link, vai fazer um gancho. E o que acontece quando eu tenho duas situações, 2 conflitos mal resolvidos, um em cada hemisfério cerebral? Pronto, eu acabei de formar a síndrome do pânico, por exemplo. Mas como eu disse, pode ter 3 conflitos. 3 conflitos eu terei uma síndrome do pânico mais intensa. É aquele paciente que não vai conseguir sair em alguns minutos. Ele às vezes vai depender de horas ou até um dia inteiro. Então, e o que fazer? O que fazer então quando eu estou diante de um paciente, diante de um amigo que tem síndrome do pânico? Então não vai adiantar, infelizmente, você aconselhar, você tentar convencer, porque na verdade você cria um clima de tensão mais intenso ainda. Então é muito importante que você respeite esse momento. Então, como é que nós vamos lidar com essa situação? Bom, primeira coisa, eu vou falar com a pessoa no estado natural dela e a pessoa em crise em seguida. No estado natural dela, é importante que você pergunte para ela quando que você teve a primeira crise. E quando ela responder, por exemplo, eu tive a primeira crise faz 6 meses. E foi então aos 6 meses que, na verdade, aconteceu o segundo registro. Porque lembram que eu disse que a síndrome ela só se manifesta a partir do segundo registro. Então, se uma síndrome do pânico iniciou-se há 6 meses atrás, foi há 6 meses que aconteceu uma situação de choque que tem um contexto de medo e ou ansiedade intensa. E aí, essa situação que normalmente a pessoa se lembra, porque é um registro dramático, é uma situação que ela consegue identificar. Se ela não identificar, pelo menos o cérebro ele começa a buscar essa informação e pode ser que depois ela consiga identificar, vem a lembrança. E aí, diante dessa situação, foi então o segundo conflito. Se eu preciso de um sistema de conjunto para que eu tenha síndrome do pânico, imagine só. O ideal é que nós saibamos dos dois, para que nós possamos oferecer estímulos para que
esse paciente resolva os dois. Mas se nós estamos falando de um conjunto e eu elimino um dos dois, o que acontece? Eu já desarmei esse sistema. Então, olha que interessante. No curso de bioalinhamento, nós ensinamos como tudo correto, no sentido de que precisamos desbloquear tudo, exatamente tudo, quando se trata de distúrbios comportamentais. Porém, aqui na nossa live, de uma maneira bastante prática, se você consegue desbloquear apenas um, nós já estaremos desmanchando esse processo. Nós não resolvemos todos os conflitos dessa pessoa, mas nós estamos desmanchando o conjunto. É como uma dupla que um alimenta o outro. Se você elimina um, o outro não tem força para continuar sozinho. E aí o que acontece? O que eu faço então? Essa pessoa identifica o fator causal. Agora, o que fazer sobre esse fator causal? É importante que você dê a ela condições de estar em contato com situações que sejam favoráveis para ela. O que eu quero dizer com isso? O medo, ele é apenas uma estratégia do organismo em se separar de uma fonte de perigo, como se fosse um predador. É um sentimento muito arcaico, o medo. Ele carrega esse instinto animal, ele é um instinto de proteção. Se eu tenho medo, eu vou com cautela. Por quê? Porque pode ter um predador ali. Isso pode ser real, imaginário, virtual ou simbólico. O importante é que, se ela quer se separar de algo, que é isso que o medo faz, então eu vou dar para ela informações que ela tenha contato com o contrário desse algo. Então, se ela quer se separar de uma fonte de perigo, nós damos a ela a oportunidade ou orientações dela estar em contato com elementos de segurança. Então, ela não vai ter contato com elementos de segurança para combater. Ela vai ter somente para se fortalecer. É diferente. Então, quando nós oferecemos um novo contato para ela, que seja favorável, que seja prazeroso, que seja seguro, nós estamos alimentando todos os outros pontos que estão livres. Porque aqui nós temos registros em determinadas áreas cerebrais. Mas olha o quanto tem livre aqui. Então eu vou alimentar todas essas outras regiões, preencher todas essas outras regiões com registros de situações favoráveis, de segurança, de apropriação de poder, ou seja, de empoderamento. Eu consigo, não para enfrentar, senão eu ainda estou vivendo medo. Eu consigo, mas dentro de um contexto de fortalecimento. Fortalecimento somente para se sentir estável. Então, quando eu faço isso direcionado para aquele ponto que o paciente se lembrou, que é o segundo, quando eu ofereço isso para ele, pronto, eu tenho uma grande chance de dele sair desse estado, seja na intensidade, seja na frequência, mas cada dia dele ser muito mais evoluído no sentido de caminhar para a resolução. E o que fazer quando uma pessoa está em crise? Quando uma pessoa está em crise, crise é crise. Não vai dar para conter, ela está em um novo nível de consciência. Ela está em um nível de consciência que é favorável para ela. O que significa favorável? Aqui, na realidade, ela não consegue suportar os estímulos que estão acontecendo aqui. E são estímulos que apenas estão fazendo link. Por exemplo, é um elevador, como eu disse para vocês, é uma multidão, não está acontecendo nada demais, mas faz link com uma situação dramática do passado dela, com a história dela, chocante lá no passado. Então, o que acontece?
eu tenho situações onde o paciente está em crise e ele está revivendo. O que nós vamos fazer nesse momento de crise é apenas amparar. Por quê? Porque crise, eu preciso do meu paciente aqui, no tempo presente, eu preciso que ele esteja nesta realidade. Por quê? Porque senão eu não consigo oferecer os estímulos adequados. Não, lá no bioalimento a gente ensina vários elementos, enfim e tal. Mas aqui para a live nós apenas recomendamos, crise é crise, nós vamos ter que dar apoio, não querer contradizer, não querer convencer, porque isso cria um clima de tensão que será, o paciente ele vai se sentir encurralado se você está tentando convencê-lo. Então a pessoa ela já se sente dentro de um clima de como se fosse dois predadores na frente dela. Por quê? Porque são dois pontos de registro lá no cérebro. Então o que acontece? Se você tenta convencê-la, se você tenta argumentar, se você tenta a qualquer custo tirá-la dali, você na verdade se torna simbolicamente um terceiro predador. E então não vai funcionar muito. Nestes casos é importante que você apenas dê seu ombro, ampare, apoio, e aí quando ela volta para a realidade, aí sim é o momento de sentar e fazer as perguntas que eu citei aqui para vocês. E a partir das perguntas reforçar tudo positivamente. Não é exatamente positivo, mas que venha ao encontro da verdade dessa pessoa. O que é que vem ao encontro da verdade dessa pessoa? Se ela tem medo, eu preciso reforçar a segurança para ela, porque o medo é apenas um instinto de que um predador está por perto, seja ele real ou não. Acontece que nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e o que é simbólico. Se seu coração está batendo forte, ele já interpretou como real. Se você está com dificuldade de respiração diante de uma situação, o seu cérebro já interpretou como real. E tudo aquilo que é forte, é chocante, o seu cérebro interpreta como real. Por isso que ele cria aqueles registros no cérebro que eu mostrei para vocês. E quando aparece só um ponto de território? Quando eu tenho apenas um ponto de território, eu não tenho síndrome do pânico. Por quê? Porque eu preciso de 2 pontos. Assim, como eu até brinquei, síndrome do pânico não é para quem quer, é para quem pode. Então eu preciso de 2 pontos acontecendo simultaneamente. São pontos de registros de situações impactantes e ao mesmo tempo inesperadas. Então, e uma tem que fazer link com a outra. E aí é que mora, entre aspas, o perigo. Porque uma retroalimenta a outra. E por isso que a pessoa entra num processo de crise toda vez que ela tem contato com algum elemento que faça o seu cérebro inconsciente relembrar dos fatores chocantes. Pode acontecer de ser hereditário? Legal. Olha, o que acontece? Vamos supor que uma pessoa da sua família tem síndrome do pânico. Só que, lembra que eu disse que às vezes não são só 2 pontos, são 3, são 4. E aí, digamos assim, é bem intenso. Quando eu tenho apenas 2 pontos, ele é uma síndrome do pânico já. Só que é mais fácil de desmanchar esse processo. Então, voltando, se uma pessoa tem 3, 4 pontos, isso significa que a intensidade dessa síndrome é muito grande. E como nós falamos que nossas percepções, elas alteram a nossa biologia. Isso significa que todas as células do nosso corpo vão conter informações referentes aos nossos conflitos. E se esse conflito é muito intenso, sim, ele vai ficar registrado lá, por exemplo, no óvulo ou no espermatozoide. É muito mais comum nas mulheres, né? A síndrome do pânico, em estatísticas.
mas pode ser tanto vindo do homem quanto da mulher. O importante é que eu tenho uma célula ali que vai carregar algumas informações. Estas informações são como uma caixinha. Você recebe essa caixinha, você sendo filho recebe essa caixinha. E dependendo do que você vive, você vai abrir essa caixinha e aí você vai desenvolver com muita facilidade a síndrome do pânico. Ou, dependendo das suas percepções, essa caixinha fica fechada durante sua vida inteira. Ou seja, você nunca tem o acesso para abrir essa caixinha. O que é esse acesso? Viver uma situação que faça link com aquela informação que está dentro da caixinha. Então, você tem uma pré-tendência, mas tendência não é sentença. Isso não. Você pode ter predisposição, mas isso não quer dizer que você vá desenvolver. Então, ainda assim, você precisa viver um conflito para acionar essa caixinha. Pode ser adquirido quando a gente é criança? Sim, pode ser adquirido em qualquer idade, né? Porque os conflitos, os conflitos biológicos, eles podem acontecer em qualquer idade. Pode ser, por exemplo, uma criança que... uma situação de medo, por exemplo, um pai que chegou com uma cinta na mão e muito bravo, muito nervoso, com uma ira e às vezes nem bateu, mas aquela cena diante da pessoa é que gerou um medo intenso, já foi um ponto de registro, precisa ser impactante e inesperado. Ou, por exemplo, uma criança que se deparou com um cachorro, mas como ela não reconhecia cachorro, não conhecia cachorro ainda, ela se aproximou. E esse cachorro deu um latido muito forte quando ela chegou perto. E essa criança se assustou. É o suficiente para gerar uma fonte de medo impactante e inesperada também. Nós herdamos muitas coisas, mas nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas da natureza, né? Porque nós precisamos da nossa percepção para abrir essa caixinha ou abrir essa mala, ou essa mala aí cheia de coisas, né? Cheia de informações. E é interessante, né? A gente tem dificuldades em enxergar as nossas heranças boas, né? Às vezes a gente fala, puxa, eu tinha que herdar aquela verruga, né? Que minha avó tem na testa, eu herdei aquela verruga, ao invés de herdar os olhos azuis dela, eu herdei a verruga na testa. Então, mas a gente herda a herança que nós falamos aqui, em todos os níveis genéticos, são caixinhas que a gente aciona com o decorrer tanto da gestação quanto no decorrer da nossa vida, porque em qualquer momento da nossa vida está disponível um monte de caixinhas para a gente abrir. E como que eu faço para não ter que abrir essas caixas? Bom, algumas são bem interessantes abrir. Desde criança tenho medo de sangue. Como me libertar? Então, a situação de ver sangue certamente foi o segundo conflito. E aí é interessante identificar, tentar buscar na sua memória quando é que você viu, você teve uma situação de medo, quando é que você teve esse pânico, né, relacionado a sangue pela primeira vez. Se vier a sua lembrança, aí nós ofereça a si mesmo situações que vão ao contrário. Né? Então, o medo de, você oferece situações que te deem coragem de, não do mesmo assunto, é sempre ao contrário. É lógico, é de paciente para paciente, cada reação, mas existem pacientes que saem da sessão já diferentes. E existem pacientes que vão precisar de uma segunda sessão e talvez até uma terceira. Mas o importante é que trate. E tratar não é melhorar, tratar é resolução. E por isso que eu estou aqui falando com vocês. Pânico pode levar ao vício? Olha, o vício, nesse caso, ele seria uma estratégia de fuga. Né? Ele é um fator adicional para tentar aliviar o conflito. Mas lembra que eu falei para vocês que não tem válvula de escape? Então, o que é uma válvula de escape, entre aspas, para quem tem uma alteração comportamental? É um segundo comportamento. Então, não é uma válvula de escape, por exemplo, estou estressado, vou para o happy hour. Tá, legal. Estou estressado, eu jogo bola na quarta-feira. Legal.
e tal. Mas são só situações. Agora, quando eu tenho um fator comportamental, a minha válvula de escape que sobra é um novo comportamento. E um novo comportamento pode ser vício, sim. Exatamente, é isso que a gente tenta promover dentro da sessão de bioalinhamento, independente do tempo que essa pessoa tem o sintoma. Eu sempre falo o seguinte, a gente pode imaginar como uma infiltração que você tem na sua casa ou no seu em um cômodo da casa, enfim. O que você consegue fazer? Você vai ter que ficar pintando essa casa, essa parede de 6 em 6 meses, porque vai criando mofo, um bolor ali por causa dos fungos que vão se proliferando. Mas, se você contratar o encanador e esse encanador vai lá e identifica a fonte desse vazamento, pronto. Independente se tem 10 dias, 10 semanas ou 10 anos, acabou o problema. É assim que nós vemos a saúde do nosso paciente. Quando você interfere sobre o fator causal primário, a gente só espera um resultado, a resolução. A nossa vida, é o que a gente diz, pode mudar no estalo. Às vezes uma palavra, uma frase, um olhar muda exatamente tudo, tudo. Assim como a situação impactante inesperada pode mudar um quadro biológico, uma situação impactante inesperada positiva também pode mudar, né? Vou dar uma dica para você fazer um clima impactante, inesperado, só que positivo, sem drama por trás. Então vamos lá. Se você... As pessoas, elas falam assim, nossa, eu tive festa surpresa no meu aniversário. Beleza. Você não esperava pela festa, mas só do fato de ser aniversário, você cria expectativas de que alguma coisa vai acontecer. Pelo menos o seu subconsciente fica naquela coisa. O que vai acontecer? Puxa, acho que não vai acontecer nada. O pessoal não se manifesta, sei lá. Mas você fica com o inconsciente ativo porque é um dia especial. Então, o que acontece? Por que você espera a data do aniversário para fazer uma surpresa? Por que você espera o Natal para fazer uma surpresa? Faça uma surpresa hoje. O que você daria de presente de aniversário para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai? Faça isso hoje. Então, faça uma surpresa, ou seja, é uma situação ao mesmo tempo impactante, inesperada, só que positiva. O que você acha que uma pessoa querida vai lembrar de você? No dia do meu aniversário eu ganhei isso. Legal, ela vai se lembrar. E se de repente ela falar assim, no nada, ele me veio com tal presente, ou com tal bilhete, ou com tal situação, ou com tal notícia. Ou seja, o cérebro adora surpresas, simplesmente porque ele sai da rotina. Sabe o que mata, o que adoece? Rotina. É isso que o nosso organismo, ele fica numa onda de rotina, e quando ele cria rotina, qualquer situação que tire ele da rotina, pode ser um drama pequenininho, pronto, ele já sofre. Mas se positivamente ele sempre está sendo tirado da rotina, ele sabe que pode viver altos e baixos. E quando você está sempre tirando ele positivamente, quando ele viver um negativo, ele sabe que são altos e baixos. Então você prepara uma pessoa, uma preparação para sair da rotina, ou seja, viver situações impactantes e ao mesmo tempo inesperadas. A diferença é que um é positivo não, a diferença é que um é favorável e o outro é dramático. Mas você precisa fazer a pessoa movimentar a própria vida. Muito bem, pessoal. Então essa é a dica para a gente encerrar a live de hoje. E de que como você lidar com uma pessoa que sofre de síndrome do pânico. Então, pergunta para ela desde quando, e aí quando foi sua primeira crise, você vai saber quando é que foi o segundo ponto. E a partir do segundo ponto, se você estimula ela
dentro de situações de encorajamento, não para lidar com o conflito. Encorajamento, mas sobre o que ela é, do que ela já foi capaz, do que ela ainda é capaz. Nunca cite as situações que são já a origem do medo, cite outras. Você encoraja ela em todas as outras áreas cerebrais, isso vai ajudar muito ela a ter segurança e não sair tanto desse nível de realidade. E quando você dá suporte para um dos dois pontos, ele começa a se dissolver e o que acontece? Dentro dessa dissolução, você desmancha o processo de síndrome do pânico. Ok?